Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Laboracast, um verdadeiro laboratório de inovação em educação e desenvolvimento profissionalizante. Criado pela Escola Técnica Geração, o Laboracast traz conteúdo de qualidade sobre os mais diversos temas do universo da educação técnica e para o mercado de trabalho. Hoje vamos falar sobre mudança de vida, desenvolvimento de carreira e oportunidades do mercado financeiro. Eu que vos falo, Felipe Nóbrega, sou o diretor da Escola Técnica Geração e estamos aqui hoje com um convidado mais que especial aqui na sede da Credicrea, em Coqueiros, com Álvaro Marques, consultor em finanças e investimentos da Credicrea. Bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Legal. O Álvaro, que é consultor de investimento, planejador financeiro e estrategista patrimonial, está aqui com a gente representando a Credicrea, que está desenvolvendo aí com a Escola Técnica Geração uma parceria muito bacana, o Copeduca, focada em trazer capacitação para o mercado de finanças e cooperativismo através de cursos técnicos. Hoje, a Escola Técnica Geração, com seus mais de 25 anos, com quase 2.000 alunos ativos, tanto em Itajaí quanto em Florianópolis, tem feito o seu papel em desenvolver profissionais prontos e aderentes para o mercado de trabalho. E hoje nós estamos aqui na Credicrea justamente por essa parceria e para que a gente abra ainda mais oportunidades para esse setor. Álvaro, conta um pouquinho para a gente sobre a Credicrea. Sem dúvida. Felipe, a Credicrea hoje ela atua com um segmento específico de cooperados, que são engenheiros e arquitetos e tecnólogos, buscando entregar para esse cooperado, que tem essas demandas um pouco diferentes, a sua melhor personalização dentro de uma cooperativa, que é um sistema focado e direcionado para essa área técnica que tanto contribui com a sociedade atualmente. Poxa, que legal, muito bacana. A Credicrea, então, tem um foco muito específico aí de atuação e eu acho que isso traz um panorama muito bacana de mercado. Você consegue trazer alguns números para a gente, Álvaro, da Credicrea? Como é que funciona? Quais são as frentes que vocês têm de atuação? Perfeito. As cooperativas hoje elas têm uma evolução muito grande dentro do sistema financeiro nacional e a Credicrea hoje, como muito bem posicionada, é uma das maiores cooperativas segmentadas do país, com mais de 36 mil cooperados e mais de 1 bilhão de ativos, conseguindo entregar do mais simples produto bancário até o mais complexo com as necessidades de cada cooperado e cada objetivo. Que legal. E aqui a gente começa a falar de oportunidade futura, para essas pessoas que são cooperados, que são das áreas aí específicas de arquitetura e engenharia, elas podem contar com a Credicrea para desenvolver uma série de soluções para o seu próprio futuro, de financiamento, de condições bancárias. E nesse sentido, eu imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo começam a se perguntar quais são as oportunidades aí do mercado financeiro, como é que faz para atuar nesse mercado? Para além, obviamente, das soluções que vocês entregam, existe um monte de gente que pode estar buscando entender um pouco melhor esse mercado financeiro. Hoje em dia a gente fala muito de gestão pessoal, de gestão patrimonial. Como isso funciona e como foi, na tua própria experiência, essa busca para chegar nesse mercado financeiro e o que você tem aí de perspectivas em relação a esse mercado? Perfeito. O mercado financeiro ele tem muitos braços. Ele consegue te entregar desde as coisas mais simples, como é o crédito no nosso dia a dia, até investimentos mais complexos, olhar para o mercado futuro, olhar para a emissão de dívidas, e você tem uma amplitude de oportunidades dentro dele que não se acaba mais. A cada leque que eu abro, se ramifica cada vez mais e muito mais eu tenho para conseguir fazer essas entregas. O mercado financeiro, na minha vida, ele entrou aproximadamente 7 anos atrás, enquanto eu tinha uma carreira, de certa forma, consolidada na cidade onde eu nasci, e ele surgiu com essa apresentação e me mostrando o que eu poderia fazer pelas pessoas, mas também por mim, olhando para aquela máxima que a gente ouve, que o dinheiro, sim, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo mestre. E quando eu aprendi que o dinheiro podia trabalhar por mim, foi um amor à primeira vista. Que legal. Essa é uma mudança de perspectiva muito importante. Hoje nós trabalhamos na Escola Técnica com um curso de finanças e cooperativismo que está construído a 4 mãos com a Credicrea e que traz muitas dessas perspectivas para muitas pessoas que querem seguir carreira dentro do sistema bancário, olhando para finanças, olhando para patrimônio, olhando para a gestão do seu próprio
capital, né? E com isso, eu queria saber de ti como foi o teu processo de educação relacionado a finanças. Quais foram as fontes que você bebeu? Como foi que você descobriu e se apaixonou por esse tema? Perfeito. O conhecimento é a arma primordial para conseguir essa oportunidade, por exemplo, dentro do mercado financeiro, mas também para essa evolução tão necessária para que nós consigamos alcançar essas oportunidades. As cooperativas, por exemplo, hoje elas têm uma quantidade de colaboradores, de pessoas que trabalham dentro delas, até superiores do que algumas instituições tradicionais. Cooperativas, por exemplo, hoje ocupam o quinto e o sexto lugar entre o sistema financeiro, os maiores empregadores dessas pessoas. E buscar esse conhecimento para você conseguir alcançar essas oportunidades, tem uma frase do Walter que eu gosto muito, que é: você precisa ter sorte para a oportunidade aparecer, mas ter competência para aproveitá-la. Então, quando a gente fala de aproveitar essa oportunidade, o mais importante é eu estar preparado para isso, buscar esse conhecimento. A minha mudança para a área de investimentos, para a área financeira, se deu a partir de conhecimento, em que eu me preparei, busquei informação, conhecimento para conseguir aproveitar a oportunidade quando ela apareceu. Então, nesse sentido, o que eu gostaria de deixar dizer, busquem esse conhecimento, para que vocês consigam aproveitar essa oportunidade e estar preparados para agarrá-la. Que legal, Álvaro. E o mercado financeiro ele costuma parecer bem distante para os jovens, né? Principalmente para essa nova geração. Na tua experiência, ele é realmente acessível para quem está disposto a estudar e se desenvolver nessa área? Sim, com certeza. O jovem, principalmente com essa possibilidade de aprender muito mais rápido, conforme a gente envelhece, a gente vai acabando perdendo um pouco da nossa facilidade de aprendizado. O jovem tem muito mais dessa possibilidade, com a cabeça mais fresca, a mente mais limpa, de poder aproveitar as oportunidades. Porque o mercado financeiro, apesar dos termos que a gente usa aqui dentro, com algumas dificuldades e até usando outras línguas como o inglês, ele não é um bicho de 7 cabeças, talvez 5. Não é tão simples, mas ele também não é tão robusto, tão difícil. Então, as oportunidades para o jovem, principalmente, começar, são fantásticas, porque ele tem como eu comentei no início, uma amplitude muito grande de oportunidades aqui dentro e consegue se desenvolver no que ele encontrar dentro do sistema financeiro, bancário, cooperativo, oportunidades distintas. Eu gosto mais de investimento, eu gosto mais de crédito, consigo me especializar. Bem legal. Álvaro, uma coisa que sempre aparece, eu tenho certeza que muitos dos nossos espectadores devem estar pensando: poxa, para trabalhar no mercado financeiro, então eu tenho que ser o as da matemática, eu tenho que saber fazer cálculos complexos, eu tenho que ter muita afinidade com números? Ou quais seriam, na tua opinião, as principais características, né, que um aluno, uma pessoa que está pensando em seguir carreira no setor bancário, no setor de finanças, ela deveria ter para além da matemática, na tua percepção? Na minha percepção, mais do que a matemática é gostar de pessoas. É o interesse genuíno pelas pessoas e conseguir, através da matemática, entregar os seus objetivos e suas necessidades. Quando o cooperado, quando o cliente chega para a gente com a sua vida financeira bagunçada, você precisa acolhê-lo e conseguir fazer essa entrega de uma maneira distinta. Então, gostar de pessoas além da matemática é um bom diferencial para conseguir adentrar essas oportunidades, conseguir encontrar e ser um excelente profissional. Porque hoje, apesar da evolução, da inteligência artificial, algumas instituições tradicionais virem fechando alguns postos de atendimento, o mercado, por exemplo, cooperativista, ele tem ido na contramão, crescido e aumentado cada vez mais o número de suas agências e precisando cada vez mais de pessoas para atender pessoas. Então, você gostar de pessoas além da matemática é um diferencial competitivo interessante. Muito legal, Álvaro. E isso me trouxe agora uma reflexão ainda mais importante, que eu acho que também é bem bacana trazer. Cooperativa, né, e a palavra cooperação, ela é o cerne de tudo que envolve a Credicrea e tantas outras cooperativas. E o estado de Santa Catarina é reconhecido por ser aí um dos mais pungentes em relação ao exercício dessa prática, dessas, vamos dizer assim, comunidades, né, que se unem para entregar resultado. Isso tem muito a ver com ética, tem muito a ver com responsabilidade social, tem muito a ver com uma forma de pensar coletiva muito diferente, né, e que tem aí no sul do Brasil, no geral, sendo muito impactante. Conta pra gente, na tua perspectiva, o que te conecta com o propósito, com a ética, com a responsabilidade social de trabalhar numa cooperativa e como isso é impactante na tua vida e como isso ajuda você a conduzir e construir propósitos. O cooperativismo ele é muito diferente do que uma instituição tradicional às vezes acaba nos entregando. A relação dentro de uma cooperativa,
Eu trago isso até com uma certa propriedade porque estive nos dois mundos. Então, dentro de cooperativas você tem um olhar muito mais humano. Voltando à fala anterior, você precisa gostar das pessoas. Você precisa olhar para elas como pessoas que têm necessidades, objetivos e planos. Enquanto em uma instituição tradicional, muitas das vezes, você tem aquele número. Poxa, a pessoa entrou lá na porta giratória, ela vem no meu consórcio, ela vem no meu seguro. Dentro da cooperativa eu sou olhado de uma maneira diferente. Eu tenho essa visão de que é necessário que as duas pontas, as duas pessoas ganhem. Tanto a cooperativa como pessoa jurídica, quanto a pessoa física que eu estou atendendo. O cooperativismo, ele transforma a maneira como a gente faz negócios, porque nós estamos realmente interessados nas pessoas. E isso, como uma diferença em relação ao sistema como um todo, tem atraído tantas pessoas para dentro do cooperativismo. Eu tive um gestor que ele dizia: a maioria das pessoas não sabe o que é uma cooperativa. Se elas soubessem, teria fila na porta da agência, na porta do PA, para abrir uma conta. Para que elas saibam, que elas entendam, que elas participam do resultado. Elas não são clientes, elas são cooperados e aqui todo mundo tem voz, tem vez e recebe parte dos lucros da empresa. Isso é genial e eu acho que isso é o que abre um certo precedente para a gente entrar aqui na nossa próxima pergunta, que está relacionada à visão do mercado financeiro. Na tua opinião, o mercado financeiro ele continua sendo um dos setores mais atrativos para quem busca crescimento profissional, desenvolvimento de carreira? E dentro da Credicrea, como é viver, né, esse lado de dentro, né? Você já falou que viveu dos dois lados, tanto sendo um cooperado, né, e agora trabalhando na cooperativa. Como você vê que é o tratamento dos funcionários, a forma de lidar com as pessoas dentro da organização, como você se sente fazendo parte aí dessa grande empresa? Dentro das cooperativas você tem um olhar, como eu disse, não só para o cooperado, mas para as pessoas que estão aqui dentro como colaboradores muito mais humano. Você tem um olhar de desenvolvimento e principalmente de aprimoramento das pessoas. Aqui, para que o meu cooperado seja bem atendido, que ele tenha a melhor orientação quando se trata da sua vida financeira, eu preciso que as pessoas aqui dentro tenham autoridade e conhecimento para conseguir entregar para o meu cooperado, para a pessoa que eu estou atendendo lá na ponta, o melhor serviço possível. A cooperativa, a Credicrea como um todo, ela olha muito por essa visão de conseguir desenvolver essas pessoas. Eu, inclusive, sou envolvido em muitos treinamentos para conseguir desenvolver essas pessoas, treiná-las, falar não só sobre a parte técnica, mas também pela parte negocial e conseguir, de certa forma, entregar para a Credicrea e para o mercado um profissional melhor, um profissional mais pronto. Enquanto eu tenho essa necessidade todos os dias, de que o meu cooperado, por exemplo, que vem com uma demanda que ele conhece de maneira mais ampla, mas que dentro de casa eu preciso desenvolver a pessoa para que ela saiba do que o cooperado está falando. Que legal, Álvaro, que legal. Eu fico bem motivado porque como a gente falou de carreira, a gente está falando de transição, a gente está falando de quais são as possibilidades, então, de uma pessoa hoje que está escolhendo a profissão ou que está seguindo uma outra carreira de escolher trabalhar numa cooperativa de crédito? O que ela precisaria? Ela precisaria ter uma graduação específica? Ela precisaria ter conhecimentos específicos ou aqui ela poderia considerar entrar no mercado financeiro a partir, por exemplo, de um curso técnico de finanças e cooperativismo ou quais as outras formas de acessar esse mercado, né, que é tão carente de mão de obra e que está tão preocupado com as pessoas, né? Então, é um ambiente extremamente acolhedor. Toda vez que eu visito a Credicrea, eu sou super bem recebido, mas mais do que isso, a gente vê a forma como as pessoas são tratadas, os espaços como eles são desenhados, né, para que as pessoas convivam e tenham todo esse contexto, a copa, a forma de descanso, todo o cuidado que a gente tem, tanto na área externa quanto na área interna, os ambientes de convívio, as áreas verdes, tudo isso que é pensado para trazer para esse colaborador uma sensação de que ele está, né, no conforto da sua casa, está vivendo um ambiente acolhedor, um ambiente amigável. Conta para a gente um pouquinho de quais as dicas você daria para essa pessoa que está pensando em transicionar e escolher aí atuar nessa área financeira. Eu vou usar o meu exemplo como um gancho para a gente falar sobre isso, porque eu atuava como coordenador de um setor de compras produtivas em uma multinacional. Eu fazia importação e exportação, nada a ver com a área de investimentos. O que me trouxe para essa área, que trouxe essa paixão que eu tenho hoje, foi conhecimento. Então, eu consegui desenvolver as competências necessárias, técnicas. As relacionais ficam mais simples por eu ser uma pessoa de pessoas, né, digamos assim.
Mas buscar esse conhecimento técnico vai me abrir a porta de uma maneira mais fácil do que se eu não tiver esse conhecimento. Então, um curso técnico que me ensine o que é o cooperativismo, o que é o sistema financeiro, quais são os produtos, falar sobre educação financeira, por mais que pareça tão simples, o Brasil ele é muito carente disso. Então, esse conhecimento especificamente vai abrir essa porta para que eu consiga alcançar essa oportunidade. Porque o mercado financeiro hoje ele tem muito disso, muita oportunidade e faltam pessoas qualificadas para isso. Que legal. E é um pouco nesse caminho que a Credicrea e a Escola Técnica Geração estão trabalhando aí juntos, lado a lado, para desenvolver um curso de finanças e cooperativismo que consiga suprir não só tecnicamente, né, a qualidade de profissionais, né, e que permite, então, essa transição, mas que também estamos oferecendo bolsas, não é isso, Álvaro? Estamos oferecendo bolsas para essas pessoas que têm o desejo de se formarem e de fazerem essa transição e que têm algum critério, né, relacionado aí à sua vulnerabilidade ou à sua dificuldade financeira para custear os seus estudos nessa área. Essa oportunidade, ela vem ali do Cop Educa, que é um programa protagonizado, mas muito aí no pioneirismo, né, do presidente Gelásio, e que vai trazer para a gente ao longo desse podcast, ao longo de outros encontros, um pouco dessa visão do porquê desse programa, de onde ele nasce, né, quais são as suas vontades, necessidades e por que isso é tão impactante socialmente, como isso está ligeiramente e completamente intrincado, né, em todo esse propósito, em toda essa ética e responsabilidade social que o Credicrea tem desde o seu nascimento, da sua construção e do que ele entrega e do que ele vem trabalhando. Álvaro, para esse jovem que está ouvindo a gente, que pode estar aí com dúvidas sobre a escolha profissional, se faz sentido ou não buscar uma formação de finança e cooperativismo, ou para essa pessoa que está nos ouvindo aí hoje, que atua numa empresa como um assistente administrativo em uma determinada área, mas só terminou aí um ensino médio, né? Como ela poderia, então, migrar para esse setor financeiro e o que ela precisaria, quais seriam esses benefícios, tanto pessoais, né, quanto de carreira, que ela poderia ter? Quais são as mensagens que você deixaria aí para esses nossos ouvintes? Acho que como primordial, eu diria que aquele projeto mais longo, que pode mudar a tua vida, o melhor momento para ter tomado essa decisão foi alguns anos atrás. O segundo melhor momento foi ontem. O terceiro é hoje. Então, é buscar esse conhecimento para que você consiga alcançar essa oportunidade. O mercado financeiro ele vai conseguir te entregar uma qualidade de vida distinta e com melhores remunerações. Aqui falando, o mercado financeiro ele tem um pagamento muito melhor do que eu tenho em qualquer outra instituição, outra empresa, e qualidade de vida para que eu consiga prover também para as outras pessoas que estão à minha volta. Então, é buscar esse conhecimento para conseguir, através do curso, por exemplo, né, de finanças e cooperativismo, essa entrega para que você consiga abrir essa porta para conseguir entrar e aproveitar essa oportunidade. Então, o meu recado é, tomem essa decisão. Não foi anos atrás, não foi ontem, mas hoje. Façam essa escolha porque vocês não vão se arrepender. O mercado financeiro ele é apaixonante. É um desafio intelectual diário que motiva e transforma as pessoas. Álvaro, muito obrigado. Hoje a gente vai encerrando por aqui o nosso primeiro episódio do podcast Labora e com muito conhecimento que foi trocado, muita paixão por aquilo que a gente faz, muito propósito conectado. Hoje nós conhecemos um pouco da tua trajetória, que enxergou, né, nesse conhecimento financeiro toda uma oportunidade de transformar a sua carreira e compartilhou aqui com nós algumas dicas, né, de como também outras pessoas podem usar esse conhecimento para atuar no mercado financeiro. E o mercado financeiro segue evoluindo e abrindo espaço para profissionais qualificados, especialmente quem busca desenvolvimento, né? Então a gente está oferecendo essa certificação para quem gostaria de fazer uma transição de carreira, para quem gostaria de começar no mercado financeiro a partir de um curso técnico de finanças e cooperativismo de crédito que vai acontecer na Escola Técnica Geração.
Para quem não sabe, a Escola Técnica Geração fica localizada no centro de Florianópolis, a poucos metros do Ticem, e agora nós estamos com bolsas para esse curso de Finanças e Cooperativismo de 30%, 50% e 100%, dependendo dos critérios ali sociais que você responder, e com edital aberto do Copeduca, que está sendo oferecido pela Credicrea, em parceria também com outras cooperativas de créditos que resolveram embarcar com a gente nessa jornada. Bom, para quem quer construir uma carreira sólida e promissora, eu tenho certeza que essa é uma super oportunidade, uma oportunidade de ouro para você aproveitar. Quero agradecer, em nome da Escola Técnica Geração e da nossa CEO, Ana Paula Calais, a tua presença, Álvaro, a tua participação aqui nesse nosso primeiro encontro. Quero prestar aqui, com certeza, a minha gratidão pelo teu tempo dedicado a compartilhar com a nossa audiência, com as pessoas que nos ouviram um pouco sobre a tua carreira profissional, sobre o teu propósito, sobre a tua dedicação para fazer as coisas acontecerem dentro do setor financeiro. E já deixo aqui, assim, meu muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio, com uma última palavra e um agradecimento especial do Álvaro. Pessoal, muito obrigado. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Em nome do Álvaro, em nome da Credicrea, estamos à disposição, tá bom? Um abração. Abraço, querido. Até a próxima, pessoal.